Bem-vindos a mais um unboxing. Vocês que estão pela primeira vez, bem-vindos. Você deve ter já acessado pelo QR Code aí, ou se não, você tem a folha. Temos também o link na descrição do vídeo para você poder baixar este material que vai te ajudar a caminhar conosco. Hoje nós vamos começar a desembrulhar o capítulo 8 do Evangelho de Mateus. Nós já fizemos do capítulo 1 até o 7. Nós temos tudo lá no nosso canal no YouTube. E debaixo de cada vídeo você tem um link para o esboço e você poder acompanhar. Principalmente neste formato, a partir do Sermão do Monte. A partir de Mateus 5, foi quando nós começamos a entregar o material neste formato. O que eu quero fazer hoje, já que nós estamos começando um novo bloco de textos dentro do Evangelho de Mateus, a gente já estudou a introdução deste Evangelho, já falamos sobre evangelhos, etc. Então, eu não vou me deter a isso. O que eu quero fazer, antes de a gente mergulhar no capítulo 8, é mostrar para você um panorama. Então, acompanhando aí na sua folha, você vê aqui na parte de cima, em marronzinho aí, marrom claro, você vê qual é a grande ideia do Evangelho de Mateus. Mateus registrou eventos selecionados da vida e do ministério do homem Deus, do Deus homem, que ficou conhecido entre os homens como Jesus, lá de Nazaré. Os evangelhos não são livros históricos no sentido como nós entendemos um livro de história. Nós entendemos um livro de história como uma narrativa cronológica. Os evangelhos são históricos porque eles relatam fatos reais, ponto. Mas os evangelhos não estão necessariamente em ordem cronológica. Os autores, nós já discutimos isso lá na introdução de Mateus, os autores, eles selecionam os eventos reais, concretos, históricos da vida de Jesus, que fossem servir melhor ao seu propósito com a mensagem que eles desejavam comunicar. E Mateus tem particularmente dois propósitos em mente. Primeiro, demonstrar que Jesus é de fato o Messias prometido do Antigo Testamento. Por isso que Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, começa com uma genealogia, para demonstrar que ele é o rei prometido, o descendente de Davi, de linhagem real, o descendente de Abraão. Esse é o primeiro, portanto, propósito de Mateus, revelar que Jesus é este Messias prometido. E segundo, para explicar o programa do reino de Deus para as nações, através da igreja. Se você tivesse que dizer o Evangelho de Mateus num versículo-chave, seria este, Mateus 27, 37. Por cima da cabeça de Jesus lá na cruz, pregaram por escrito a acusação contra ele. E o que eles não sabiam é que tal acusação é de fato verdadeira, é real. Este é Jesus, o rei dos judeus. Só que não apenas rei dos judeus, o rei das nações, como Mateus vai terminar dizendo quando da grande comissão, Jesus diz: vão por todas as nações, façam discípulos de todas as nações, porque Jesus, ele é o rei das nações, não apenas o rei dos judeus. Com este propósito, o Evangelho de Mateus, ele pode ser dividido em 5 grandes blocos.
E eu coloco nesta folha aqui, neste ponto, para te ajudar na leitura. Esse material é muito bom quando você quer ler Mateus, você abre o livro com essa folhinha do lado, para você enxergar em que parte do livro você está. Eu não vou me detalhar em cada um destes pontos, porque eu já fiz isso em outro unboxing. Como eu não havia entregado um esboço do que a gente viu, eu decidi colocar agora para situar você. 5 partes. O Evangelho, ele trata do Rei Jesus. A primeira parte, portanto, fala da preparação do Rei. A segunda parte, a publicidade do Rei. A terceira parte, a privacidade do Rei. A quarta parte, a peregrinação do Rei. E a quinta e última parte, a paixão do Rei. Ou seja, do capítulo 1 até o verso 16 do capítulo 4, Mateus se ocupa de nos mostrar como foi que Jesus veio ao mundo, começou a ser preparado para o seu ministério público. É isto que está em Mateus de 1 a 4, no verso 16. A preparação de Jesus. A partir do verso 17 do capítulo 4, até o capítulo 16, verso 20, Jesus dá início ao seu ministério público, são seus discursos, o Sermão do Monte está neste bloco, ele se revela como rei cheio de autoridade e de poder, o ministério dele com os discípulos, as reações ao ministério dos discípulos, quando Jesus envia os discípulos. Você tem neste bloco da publicidade do rei, as parábolas do reino, as reações aos ensinos de Jesus, etc. Então essa é a parte pública do ministério de Jesus. A partir do verso 21 do capítulo 16, Jesus meio que se tranca com seus discípulos. Ele entra para a privacidade, por quê? Porque ele quer falar mais especificamente aos seus discípulos que levariam adiante a sua missão. Então Jesus, mais particularmente, falará aos discípulos da sua missão e vai ensinar aos discípulos sobre relacionamentos. Porque Jesus sabia, como ninguém, e ainda sabe, que a coisa mais difícil que tem é você juntar crente num lugar só. A gente é como porco espinho, né? A gente se espinha. Então Jesus vai falar de relacionamentos entre os discípulos. Terminado este bloco, esta fase, Mateus vai começar a descrever, a partir do capítulo 19, a peregrinação de Jesus, do rei Jesus até Jerusalém, onde ele haverá de ser morto, crucificado e morto e sepultado. Então ele vai peregrinar, e nesta peregrinação ele vai ensinando. Ele chega a Jerusalém, ele é confrontado em Jerusalém, ele ensina sobre o futuro e o fim dos tempos, são os sermões proféticos, capítulos 24 e 25. É nesta parte da peregrinação, Jesus indo e chegando a Jerusalém. E a última parte é a paixão do rei. Mateus 26, até o fim do capítulo 28, o rei se prepara para a sua paixão, o rei é preso e julgado, o rei é crucificado, ele é sepultado, ele ressuscita dos mortos e ele comissiona os discípulos. Então aqui você tem, em linhas gerais, o esboço de Mateus. É interessante você ver assim, porque você vê Mateus construindo o seu livro, de certo modo, em 5 grandes blocos. O judeu que percebesse isso, logo se lembraria do Pentateuco, do livro da lei, os 5 primeiros livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Agora, toda essa narrativa, ela é costurada, Mateus costura a sua história em 5 discursos. 5 grandes discursos de Jesus.
O primeiro discurso, e o mais famoso deles, é o Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7. O segundo discurso é o capítulo 10. O terceiro discurso vai do 18 ao 20. Ou melhor, é o capítulo 13. O quarto discurso é do 18 ao 20 e o último é de 24 a 25. E ao longo dos séculos, estes discursos de Jesus, eles foram usados como manuais de discipulado. Na verdade, o que Mateus fez foi recolher em 5 grandes blocos o que Jesus de fato ensinava, e ele costura isso com detalhes, que é o que nós veremos. Por exemplo, o primeiro grande bloco de ensinos é o Sermão do Monte, capítulos 5 a 7. Antes de chegar no Sermão do Monte, Mateus costurou sua história mostrando como foi que Jesus veio ao mundo, como ele foi batizado, como ele foi tentado no deserto, ou seja, como é que Jesus foi preparado. E aí vem o discurso do Sermão do Monte. O próximo bloco de ensinos é o capítulo 10. Então, entre o Sermão do Monte e o capítulo 10, nós vamos ver uma série de milagres que Jesus vai fazer, que é o capítulo 8, que a gente vai começar a desembrulhar hoje. E assim por diante. Então, Mateus tem seus 5 grandes pilares, que são os discursos de Jesus, e ele costura isso com detalhes. Vire a página, para você ver um pouco sobre do que trata esses 5 discursos de Jesus, para você se situar. Sermão do Monte, capítulos de 5 a 7, está aqui nesse quadrinho vermelho. As instruções aos apóstolos, Mateus capítulo 10. As parábolas do reino, Mateus capítulo 13. O maior no reino e o divórcio, capítulo 18 a 20. E o sermão profético, capítulos 24 e 25. E veja quais são os temas em linhas gerais, do que trata em essência o discipulado de Jesus. Já que esses 5 discursos, eles dizem respeito aos discípulos, ao discipulado, qual é o tema do discipulado? O Sermão do Monte é sobre o caráter dos cidadãos do reino. Trata do caráter do cristão, do caráter do discípulo de Jesus. O capítulo 10, que são as instruções aos apóstolos, o segundo bloco de ensinos, é sobre a missão do discípulo, a missão dos cidadãos do reino. Capítulo 13, as parábolas, vai cuidar de descrever sobre o que é o reino, do que se trata o reino, qual é a natureza do reino de Deus. Capítulos 18 a 20, quando Jesus vai falar do maior no reino de Deus, vai falar do divórcio. Jesus vai tratar sobre relacionamentos dentro do reino. E os capítulos 24 e 25, o sermão profético, Jesus vai falar sobre a esperança de quem vive no reino. Então, eu acho interessante você ver em linhas gerais do que Jesus trata. Sobre caráter, sobre missão, qual é a natureza do reino de verdade aqui na terra. Ele vai tratar dos relacionamentos entre os discípulos, e ele vai focar nossa esperança na vinda do reino, enquanto a gente aqui busca desenvolver o caráter de Cristo, cumprindo a nossa missão, entendendo qual é a natureza do reino, sabendo nos relacionarmos, né, uns com os outros. Então, qual é a nossa verdadeira esperança? É disso o que Jesus vai tratar. Isso é tão importante. Eu estava ouvindo hoje o podcast do Albert Mohler, que é o presidente do Seminário Batista do Sul dos Estados Unidos. Ele tem um podcast, se você não conhece e manja de inglês, é muito bom. Chama The Briefing. Você pode, inclusive, tem a transcrição do que ele fala, você pode jogar no Google Tradutor.
E no de ontem, quinta-feira, eu estava ouvindo hoje o de ontem, estou terminando o de hoje, sexta. E no de ontem, ele vai falar sobre a queda financeira que Hollywood tem enfrentado, sobretudo Disney, por causa da agenda declaradamente ideológica deles e tudo mais. Isso é comprovado. O The Wall Street Journal, que é o maior jornal de negócios dos Estados Unidos, fala que é preocupante a situação financeira da Disney. E aí ele vai dizer que as pessoas sabem que quem constrói as esperanças, ou melhor, quem constrói as aspirações do ser humano, de algum modo, são os filmes, as séries, as músicas. Por exemplo, numa série, você está assistindo uma série de TV, e o camarada se veste de um determinado jeito. Você começa a aspirar vestir-se daquele jeito. Para você vestir-se daquele jeito é que é legal, é que é bonito, é que ele usa um determinado dispositivo eletrônico, você aspira a ter aquilo, e assim por diante. Então, as aspirações, as esperanças, elas são colocadas em telas para nós. E Jesus vem, nos capítulos 24 e 25, dizer de fato onde deve estar e como deve ser a nossa esperança, que tipo de caráter a gente tem que ter, Sermão do Monte, e assim por diante. Então, este é o Evangelho de Mateus. Agora, a gente está pronto para entrar no texto que a gente tem diante de nós, que é o capítulo 8 e o 9. Então, recapitulando, de 1 a 4, Mateus nos mostrou como Jesus foi preparado para a sua missão. Capítulos 5, 6 e 7 é o primeiro discurso de Jesus. E eu quero que você então abra a sua Bíblia, se você tiver como acessá-la, no finalzinho do Sermão do Monte, capítulo 7 de Mateus. Abra no verso 28. Mateus 7, 28. Quando Jesus acabou de proferir as palavras do Sermão do Monte, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque Jesus ensinava as multidões como quem tem autoridade e não como os escribas. Se tem algo, gente, que as pessoas em qualquer camada da sociedade vão admitir, elas não vão admitir que Jesus é Deus, nem todas admitirão isso. Elas não vão admitir que Ele é o Filho eterno de Deus, o Deus que se fez carne, jamais. Mas se há algo que todos vão admitir de algum modo, é que Jesus foi um grande mestre, um grande professor, até um grande profeta. Na sua faculdade, no seu trabalho, com seu colega, se você conversar com eles, eles vão te dizer, não, Jesus foi sim alguém, eu gosto do Sermão do Monte, diz isso, mas nunca leu, nunca estudou, porque Jesus ali vai na boca do estômago, pum, ele só dá pancada, não, mas eu gosto do Sermão do Monte. Acho que você não leu para dizer isso. Mas enfim, as pessoas todas, de algum modo, ficam admiradas com as palavras de Jesus. Só que Jesus é muito, muito, mas muito mais do que apenas um mestre de palavras. E é isto que Mateus quer mostrar agora, nos capítulos 8 e 9. Você viu, você leu comigo em Mateus 7, de 28 a 29, que quando Jesus acabou de ensinar o maior sermão que ele já pregou, maior no sentido de mais conhecido, mais admirado, enfim. Quando ele acaba de proferir este sermão, as multidões estão maravilhadas, dizendo, esse homem é um mestre, e é um mestre diferenciado. Ele não é como as autoridades que ensinam em Jerusalém, ele fala com propriedade.
ele cita a Bíblia, ele não cita apenas comentários da Bíblia, porque era isso que o judeu fazia. Ele citava os comentários, citava os rabinos sobre o Antigo Testamento. Jesus não, Jesus cita o Antigo Testamento, Jesus fala com compaixão, com verdade, ele ama o que ele está dizendo, e as multidões ficam maravilhadas com isso. Mateus entende isso, e inspirado pelo Espírito, ele diz: mas agora eu quero passar a mostrar para vocês que ele é mais do que profeta. Mateus vai pintar o Senhor como alguém que é muito mais, infinitamente mais do que apenas um mestre competente, digno de ser admirado e ouvido. Sabe o que é curioso? Jesus será pintado no capítulo 8 e 9 como sendo o que de fato ele é: Deus. Deus. E até o diabo sabia disso. É curioso porque no capítulo 8, quando Jesus acalma a tempestade, siga na sua Bíblia aí, leia comigo. Ele vai fazer um monte de curas. E aí no verso 23, Jesus entra no barco, seus discípulos vão segui-lo. Eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E aí ele se levanta, repreende os ventos e o mar, e tudo fica bem calmo. Agora vejam a reação dos discípulos, verso 27. E os discípulos ficaram admirados, dizendo: quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Os discípulos, até então, sabiam que Jesus era um grande profeta, mas eles ainda tinham dúvidas sobre a divindade dele. Será que ele é Deus mesmo em carne e osso? Quem é esse homem que fala, que repreende os ventos e o mar, e os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este homem? Eles não sabem, eles estão em dúvida. E é isto que Mateus quer mostrar para nós, que ele é Deus. Jesus é Deus. Porque em contraste com a dúvida dos discípulos, quem é este homem que faz isso acontecer? Olha o que acontece, continue lendo a narrativa, verso 28. Jesus chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos. 2 endemoniados foram ao encontro de Jesus, saindo de dentre os túmulos. Você tem noção de trevas? A propósito, alguns comentaristas bíblicos chegam a pensar que a tempestade que Jesus acalmou poderia ter sido uma tempestade provocada por demônios. Por quê? Porque a palavra usada quando Jesus ele vai acalmar a tempestade, Marcos faz questão de nos dizer que Jesus repreendeu os ventos. Verso 26. É o mesmo verbo usado para quando Jesus repreende os demônios. Então alguns creem que o diabo estava já se levantando contra Jesus, que estava ali chegando na região dos Gadarenos, e o diabo estava tão em alerta, que quem é que vai recepcionar Jesus do outro lado, depois da tempestade? Os próprios endemoniados, que saem do meio dos túmulos. É o reino de Deus avançando, afinal é o rei Jesus avançando com seu reino, e as portas do inferno tentando atrapalhar o avanço,
mas elas não prevalecem. Jesus repreende o mar. E o demônio então cuida de mandar 2 dos seus imediatamente, quando Jesus chega à outra margem, e eles foram ao seu encontro dentre os túmulos, e eles eram tão furiosos, esses endemoniados, diz o verso 28, que ninguém podia passar por aquele caminho. Agora veja bem, no verso 27, os discípulos indagam: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Os discípulos estão em dúvida, os discípulos não sabem ao certo ainda quem é Jesus. Um grande mestre, eles já sabem que ele atrai multidões. Mas olha, em contraste com a dúvida dos discípulos, o que se lê no verso 29. Os endemoniados gritaram a Jesus, na cara, na face, no rosto de Jesus: o que você quer conosco, Filho de Deus? O diabo sabia, Jesus é Filho de Deus. E não só sabia que Jesus é Filho de Deus, mas sabia também que existe o tempo certo, quando Deus mesmo julgará o diabo e seus anjos, lançando-os no lago de fogo. Porque olha a pergunta seguinte: o que você quer conosco? Nós sabemos quem você é, seus discípulos podem estar em dúvida, mas nós sabemos, tu és Deus, o Filho de Deus, o Filho do homem. E a próxima pergunta: você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Então veja, o que Mateus quer mostrar para nós nos capítulos 8 e 9, antes de Jesus começar o seu próximo bloco de ensino, que é o capítulo 10. Mateus quer mostrar para nós que Jesus é Deus, e até o diabo sabe disso. E como Mateus vai mostrar para nós que Jesus é Deus? Como Jesus vai responder a esta pergunta profunda dos discípulos: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mateus vai mostrar para nós os milagres de Jesus, as coisas que ele fez. Somente Deus poderia fazer o que ele fez. E Mateus então, ele está desembrulhando agora o que ele disse lá no capítulo 4, verso 23. Volta lá. Capítulo 4, verso 23. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e Jesus pregou o evangelho do reino no Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7. Curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. É o que ele vai fazer no capítulo 8 e 9. Então, eu mostro isso para você, gente, porque você precisa aprender a ler a Bíblia com esses olhos. Você tem que começar a ver isso. Mateus está nos dando o plano dele. O que ele vai fazer? Ele vai mostrar Jesus percorrendo a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo, e a fama dele vai correr por toda a Síria. E eles vão trazer doentes, eles vão trazer acometidos de várias enfermidades, vão trazer endemoniados, epilépticos, paralíticos, e Jesus vai curar todos eles. Ele é Deus. Agora, lá no final do capítulo 9, pula lá com o texto, vai lá de novo, do 9, verso 35. Jesus, capítulo 9, 35. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ele disse isso, Mateus, antes do Sermão do Monte.
E aí ele narra o Sermão do Monte, ele narra as curas do capítulo 8 e 9 e completa com essa fala. Então veja, Mateus, é óbvio, ele está inspirado pelo Espírito, mas ele é um mestre com palavras, ele está sabendo tecer o argumento dele. Ele sabe o que ele quer nos contar. E o que ele quer nos contar é que Jesus é profeta, mas ele é sacerdote e rei, ele é o rei dos reis, ele é Deus. Capítulo 8 e 9. Capítulo 8 e 9, e eu quero que você olhe agora para esse bloquinho verdinho aqui, da página 2. É um esboço do bloco de Mateus em tela, é um esboço, e olha como Mateus conta essa história, é interessante isso. Capítulo 8, de 1 a 17, 3 histórias de milagres. A cura do leproso, a cura do servo do centurião, a cura da sogra de Pedro. Depois, 2 descrições de discipulado, quando Jesus coloca à prova os que queriam segui-lo. Então, preste atenção. 3 histórias de milagres, 2 descrições de discipulado. Capítulo 8, 23 até o 9, 8. 3 histórias de milagres, seguidas por 2 histórias de discipulado. Depois, 3 histórias de milagres e a conclusão do bloco. É muito interessante isso. É óbvio que Jesus fez muito mais do que está narrado aqui. Mas quando você percebe esse padrão, você, aliado aos textos que a gente já leu, de Mateus 4, 23 a 25, dizendo que ele ensinava, curava, expulsava demônios, você vê a forma tão brilhante como Mateus escreve. Ele seria nota 1000 na redação do Enem. Ele sabe construir o argumento dele. Em síntese, o que é que Mateus vai nos mostrar nos capítulos 8 e 9? Vai mostrar para nós que Jesus é muito mais que profeta e grande mestre. Isto ficou claro no Sermão do Monte. Vai mostrar para nós que Jesus tem autoridade divina, tem poder divino, tem autoridade, veja aí a base do bloquinho verde aí, tem autoridade sobre doenças, ele vai curar doenças, tem autoridade sobre os discípulos, ele vai chamar aqueles que ele mesmo quer, ele vai dissuadir aqueles que se apresentam voluntariamente, mas não sabem o custo do que estão pedindo. Então ele tem autoridade sobre doenças, ele tem autoridade sobre discípulos, ele tem autoridade sobre desastres, sobre a tempestade, ele tem autoridade sobre demônios, ele é muito mais do que um profeta. Ficou claro que ele é um grande profeta no Sermão do Monte, mas nos capítulos 8 e 9, ele é Deus. E como tal, Deus homem, porque olha que curioso, Deus homem, na narrativa da tempestade, que a gente já leu juntos, você encontra Jesus dormindo no meio de uma tempestade. Homens dormem, e Deus repreende ventos e o mar. Ele é Deus homem, ele é homem Deus, é isso que Mateus está nos mostrando. E os discípulos ainda não estavam entendendo, quem é este? Que uma hora está dormindo, outra hora levanta, repreende os ventos e o mar e eles obedecem. Ele é Deus homem, ele é homem Deus. Ele tem autoridade e poder sobre doenças, sobre discípulos, sobre desastres, sobre demônios. Próxima página. Eu quero agora que a gente faça uma pequenina pausa para reflexão antes da gente começar a desembrulhar Mateus 8. E hoje nós vamos desembrulhar só os versos 1 a 17. As qualidades de autoridade, poder e soberania de Jesus não são apenas apresentadas aqui por Mateus, nos capítulos 8 e 9,
para serem apenas observadas. Essas qualidades de autoridade, poder e soberania estão aqui registradas para nós para serem cridas, para serem regozijadas. Mateus quer que você, ao chegar ao final do capítulo 9, você diga: meu Deus, Jesus é Deus. Ele tem poder, Ele tem autoridade. Ele quer que você se maravilhe com Jesus do mesmo modo que você se maravilha com os heróis da Marvel, da DC Comics. Meu Deus, Jesus é Deus. Portanto, à luz destes atributos de Jesus, o atributo de autoridade, de poder, de soberania, que estão apresentados neste texto, você deverá responder destas maneiras. Então, eu quero tentar ajudar você a dirigir suas afeições, seus sentimentos, na medida em que você lê Mateus 8 e 9. Porque eu penso que é isso que Mateus espera da gente. Ele quer que você confie, descanse, se submeta e se regozije. Mateus quer que você confie de todo o coração na autoridade e no poder divinos de Jesus. Então, lendo Mateus 8 e 9, você tem que estar dizendo: meu coração, vamos confiar neste Deus revelado em Jesus? Ele tem autoridade e poder sobre doenças, desastres, discípulos, demônios. Vamos confiar nele. Não somente confiar, ó minha alma, vamos descansar tranquilamente na autoridade e no poder divinos de Jesus. Vamos nos submeter completamente à autoridade e ao poder divinos de Jesus. Vamos nos regozijar alegremente na autoridade e no poder divinos de Jesus. Afinal, Cristo é Deus. E Ele tem autoridade sobre o mundo e requer lealdade de todo mundo. Mateus quer que você coloque isso no seu stories. Cristo é Deus, tem autoridade sobre o mundo e requer lealdade de todo mundo. Então, calibre seu coração com estes verbos: confiar, descansar, submeter, regozijar, na medida em que a autoridade e o poder de Jesus sobre doenças, sobre discípulos, sobre desastres, sobre demônios, nos são apresentados aqui. Dito isto, a gente vai mergulhar agora no capítulo 8. Jesus tem autoridade sobre doenças. Esses quadrinhos azuis aqui do seu esboço. Jesus tem autoridade sobre doenças. Do verso 1 ao 17. A grande ideia deste primeiro bloco do capítulo 8, do 1 ao 17, Mateus está encorajando os leitores a confiar em Jesus, uma vez que Jesus, inaugurando a chegada do reino dos céus, ele tem poder sobre as doenças e o sofrimento humano. Tanto para os judeus quanto para os gentios, porque, preste atenção na lateral do quadrinho que eu coloquei, o tipo de gente que Jesus vai curar. Ele vai curar um leproso, que era cerimonialmente impuro, ou seja, não havia esperança para ele, segundo os fariseus. O leproso era aquele que você deixava de fato à margem, porque não tinha esperança para ele, nem a lei. Ele era o maior dos amaldiçoados. Ele cura um leproso, como que dizendo: o reino dos céus tem cura para aqueles que são cerimonialmente impuros. Ele cura o servo do centurião romano, que trazia os judeus debaixo do chicote.
Então ele está curando uma pessoa etnicamente excluída pelos judeus. Os judeus tinham ódio dessa gente. Então Jesus está dizendo que a autoridade e o poder dele também alcançam graciosamente pessoas cerimonialmente impuras, pessoas etnicamente excluídas. Vire a página. A sogra de Pedro, mulher simples, mulher sem nome, uma mulher conhecida. Você não sabe o nome da sogra de Pedro, você sabe que ela é a sogra de Pedro. Tem gente que detesta isso. Ah, você só me conhece como a irmã do fulano, o irmão da fulana, a mulher do pastor. Jesus tem cura para as pessoas sem rosto, sem nome. E as outras muitas curas. Vamos ler o texto e vamos ver o que a gente vai aprendendo com isso? Do verso 1 ao 4, a cura do leproso revela o poder de Jesus e a compaixão dele e sua obediência à lei como um testemunho àquela ordem religiosa que dizia: não há cura para esse leproso, para esse cerimonialmente impuro. Quando Jesus desceu do monte, onde ele esteve pregando o sermão do monte, está vendo como é que Mateus está tecendo? Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E Mateus agora está dizendo: vocês não podem seguir Jesus apenas porque ele é um bom profeta, um bom mestre. Vocês têm que entender que ele é Deus. Como é que vocês vão entender isso? Presta atenção no que ele vai fazer. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo... Imagine os judeus, os fariseus olhando. E agora, esse leproso aí vai tocar em Jesus, ele vai deixar? Senhor, se quiser, pode me purificar. Se quiser. De algum modo, a fama de Jesus já tinha chegado aos ouvidos desse leproso. E ele já tinha conhecimento de que o Senhor é soberano e tem vontade própria. Portanto, não depende só de você declarar dizendo: cura-me, eu creio. Depende de ele querer curar. Está claro isso? Eu quero ser curado. Eu sei que o Senhor pode me curar, portanto eu tenho fé para ser curado. É isso que esse leproso está dizendo. Eu sei que o Senhor pode, eu tenho fé, eu quero, mas eu também sei que não depende só da minha fé, digamos. Depende de o Senhor querer. E Jesus, não apenas com uma palavra, não apenas dizendo, eu quero, fique curado, ele fez questão de estender a mão e tocar no homem cerimonialmente impuro. Imagina o fariseu vendo isso. Jesus estendeu a mão, tocou nele, dizendo, quero sim, fique limpo. Bastava ele ter dito estas palavras, mas ele fez questão de tocar. Porque o reino de Deus é assim, ele toca as pessoas. E no mesmo instante o leproso ficou limpo da sua lepra. Então Jesus disse a ele, olhe, não conte isso a ninguém. Interessante, por que Jesus diz não conte isso a ninguém? Porque se o leproso contasse isso fora do contexto, Jesus ia ser conhecido apenas como um curandeiro, e Jesus não quer ser conhecido como curandeiro. Não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Por que Jesus faz isso? De um lado ele escandaliza, tocando um impuro cerimonial. Do outro lado ele diz, vai lá, apresente-se ao sacerdote, faça a oferta que Moisés ordenou,
para servir de testemunho. Ele está se conectando com a lei, ele está corrigindo os fariseus, ao mesmo tempo que está dizendo: eu sou este de quem Moisés falou. Dê testemunho disso. Mas a lição, o que em primeiro grau aqui se quer ensinar com esta narrativa, é o poder de Jesus e a compaixão dele. Ele é um Deus compassivo, que vem ao nosso encontro, que toca em nós, e com o poder da sua palavra nos cura. Ele é Deus. Verso 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele. Outro tipo de gente que os judeus odiavam. Leproso, meu Deus do céu. Romano, centurião, meu Deus do céu. E esse centurião vem implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa. Curioso, porque um judeu jamais diria isso para Jesus. Um judeu diria: você não pode nem entrar no templo, você acabou de tocar um leproso. E o centurião diz: não, eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. Então vamos fazer o seguinte: o Senhor apenas manda com uma palavra e o meu servo vai ser curado. Olha a fé desse homem. Porque também eu sou homem, sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Eu sei o que é ter comando, eu sei o que é ter autoridade, e o Senhor tem. Use dela, não precisa entrar na minha humilde casa. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo, que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Em Israel eles iam tocar Jesus, porque ele tocou um leproso. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. O reino dos céus é para aqueles etnicamente excluídos, é para um centurião, é para um servo dele. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Quem são os filhos do reino? Os judeus, cheios de si. Aqueles que se dizem filhos do reino. E é interessante, porque é Jesus quem vai definir o que é inferno. Serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Para estes cheios de si. Então Jesus disse ao centurião: vá e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. O que se aprende aqui? A cura do servo, do centurião, revela a importância da fé em Cristo, para você desfrutar das bênçãos despejadas pela autoridade real de Jesus, pelo poder messiânico de Jesus. Fé. Vire a página. A cura da sogra de Pedro. Jesus vai curar agora alguém culturalmente marginalizado. Uma simples dona de casa, uma mulher sem nome. Sem nome. A gente faz piada, né, que Jesus não gostava de Pedro porque curou a sogra dele. Mas esse episódio está aqui costurado, e esse episódio aparece, só não aparece em João, mas aparece em Mateus, Marcos, em Lucas. Então Jesus, ele curou primeiro um cerimonialmente impuro, ele curou um etnicamente excluído, e agora ele vai curar pessoas culturalmente marginalizadas. Verso 14 e 15. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro,
viu a sogra deste acamada. É curioso, não foi Pedro que pediu, não foi a mulher de Pedro que pediu. Jesus simplesmente viu. Esse é o nosso Deus. É curioso como Mateus está pintando para nós a sensibilidade do homem-deus, do Deus-homem. Ele toca o leproso, ele ouve a declaração de fé do centurião, e ele vê a sogra doente, a sogra do Pedro. Percebe os sentidos de Jesus aguçados? Toque, audição, visão. Jesus toma ela pela mão, a febre a deixa. E Jesus agora que vê, que toca, que ouve, começou a sentir o cheiro da comida, porque a mulher ficou tão boa, que começou a cozinhar e serviu eles. É assim que você tem que ler a Bíblia, prestando atenção nos sentidos de Jesus. Ele toca, ele ouve, ele se admira, ele vê mesmo quando ninguém chama a atenção dele. Ele viu a mulher doente. Cadê sua sogra, Pedro? Acho que está lá no quarto, mestre. E Jesus a vê doente e cura essa mulher culturalmente marginalizada. Jesus nos ensina como é que nós devemos usar os nossos sentidos, nosso tato, nossa audição, nossa visão, para o bem do próximo. O discípulo de Cristo, o cidadão do reino dos céus, é gente que toca pessoas cerimonialmente impuras, ouve pessoas etnicamente excluídas, vê pessoas culturalmente marginalizadas. Cristão que é cristão não precisa de Black Lives Matter, porque para um cristão não são apenas a vida dos negros que importa, todas importam. Importou a sogra de Pedro, ele viu essa mulher. Quando o cristianismo ele é vivido de verdade, os que precisam ser vistos serão vistos, os que precisam ser tocados serão tocados, os que precisam ser ouvidos serão ouvidos. E a narrativa termina nos versos 16 a 17, mostrando ainda a compaixão de Jesus, a natureza messiânica do ministério de cura que vai ser plenamente consumado quando o reino dos céus for estabelecido eternamente. Olha como é que Mateus termina este bloco, verso 16. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. A citação aqui é de Isaías 53, de 5 a 6. Você tem que se lembrar de que Jesus não curou todos os leprosos dos seus dias. Houve leprosos crentes, certamente, que não foram curados. Nem todas as sogras foram curadas. Sogras crentes daquele tempo. Nem todo servo crente foi curado. Não foram todos os que foram curados. Estes episódios estão aqui narrados para nos mostrar que Jesus é Deus. Agora, como este é um texto muito controverso, e eu quero concluir te mostrando algumas citações aqui, este texto que diz que Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Joel Bick, na Bíblia da Herança Reformada, ele diz assim: os milagres de cura eram sinais de que o reino havia chegado. E Cristo salvaria as pessoas da miséria, sofrendo no lugar delas.
A expiação de Cristo não garante saúde no presente aos cristãos, mas restauração espiritual imediata e cura de toda doença, morte ou dor no futuro. Você tem que se lembrar do seguinte: o reino dos céus já está entre nós, mas não está ainda plenamente entre nós. É o já e o ainda não. Espera aí, Jesus não tomou as enfermidades, não carregou nossas doenças? Por que eu não posso ser curado? Espera um pouco. O reino de Deus já, mas ainda não plenamente. Imediatamente o que ele faz quando você crê, ele tomou sobre si na cruz a culpa pelos seus pecados. Ele te cura de seus pecados imediatamente. Ele começa a santificar você do momento em que ele te justifica. E certamente alguns serão curados hoje, aqui e agora, certamente, porque o reino de Deus já. Mas mesmo os que são curados, se eles não viverem até Jesus voltar, eles vão adoecer de novo e vão morrer. Ou seja, não serão curados de novo. Não serão Highlanders, sem doenças, a não ser que Jesus volte, e aí os que estiverem vivos tenham seus corpos glorificados. Então, já chegou o reino de Deus, mas ainda não plenamente. Este versículo de Isaías já acontece de alguma medida, de algum modo, mas ainda não plenamente. John MacArthur, ele escreve assim: Mateus estava citando Isaías 53, de 5 a 6. Cristo carregou tanto a culpa quanto a maldição do pecado. Assim, tanto a cura física quanto a vitória final sobre a morte são garantidas pela obra expiatória de Cristo, mas não serão totalmente realizadas até o fim desta era. Coloque isso no seu coração. Não se deixe levar pelo engano que diz: não, mas Jesus disse que tomou sobre si as nossas enfermidades, carregou nossas doenças, Ele tem que me curar. Lembre-se, nem todas as sogras foram curadas. O próprio apóstolo Paulo não se viu livre do seu espinho na carne, e assim por diante. Eu não sei no Brasil, mas nos Estados Unidos tem um homem muito conhecido, Joel Osteen. Você já ouviu falar dele? Ele é o pregador de saúde e prosperidade. Eu coloquei neste quadro lilás o que ele diz. Porque eu quero que você entenda o seguinte: tudo que nós lemos em Mateus 8, de 1 a 17, tem um propósito: revelar a autoridade de Jesus, o poder de Jesus. Autoridade e poder estes que ele usa quando ele quer. O próprio leproso falou: se o Senhor quiser, o Senhor me cura. Não foi isto? Não foi isso que Mateus nos mostrou? Autoridade de Jesus, poder de Jesus, soberania de Jesus. Mas olha o que o sujeito tem coragem de dizer. Abre aspas. Talvez a doença de Alzheimer esteja nos genes de sua família, mas não sucumba a ela. Em vez disso, diga todos os dias. Gente, o que ele vai ensinar aqui não é cristianismo, é confissão positiva de fé. É nova era. Olha só. Diga todos os dias: minha mente está alerta, tenho clareza de pensamento, tenho boa memória, cada célula do meu corpo está crescendo e ficando mais saudável. Se você crescer em sua autoridade, meu Deus, sabe quem disse isso? O diabo. Isso aqui é ensino dos túmulos do demônio. Se você crescer em sua autoridade, João Batista diz: importa que Jesus cresça e a minha autoridade diminua.
Se você crescer em sua autoridade, poderá ser o único a estancar as coisas negativas em sua linhagem familiar. Comece declarando com ousadia: Deus está me restaurando a saúde, estou melhorando a cada dia em todos os aspectos. Meu Deus, e quem não se vê curado fazendo tudo isso aqui? Além de morrer enfermo, morre deprimido. Em contraste, James Montgomery Boyce, pastor da 10ª Igreja Presbiteriana da Filadélfia, morreu de câncer no ano 2000. Eu e Cristiane, minha esposa, estávamos morando nos Estados Unidos na época. Nós estudávamos no mestrado lá no Southeastern, na Carolina do Norte, e eu me lembro do dia em que oramos na capela, quando anunciaram, não me lembro se a morte dele ou de que ele estava doente de câncer. Mas foi no ano 2000, nós estávamos lá. Quando ele foi diagnosticado de câncer, câncer este que matou ele chegou diante da igreja e contou que estava com câncer. E um trecho do que ele disse naquela noite, ou naquela manhã, na sua igreja, está aqui no quadrinho verde. E o que ele vai dizer, e a gente vai ler juntos, revela que ele entendeu Mateus 8. A autoridade é de Jesus, o poder é dele, e é quando e como ele quer. Não depende da minha autoridade, não depende da minha confissão positiva de fé. O leproso sabia disso, o centurião sabia disso, mas Joel Osteen e tantos discípulos dele não sabem disso. Olha o que Boyce disse. Ele anunciou: eu estou com câncer, o prognóstico não é bom, eu devo morrer. E olha o que ele diz, abre aspas: você deve orar por um milagre? Bem, você é livre para fazer isto, é claro. Minha impressão geral é que o Deus que é capaz de fazer milagres, e Ele certamente pode, também é capaz de evitar que você, antes de tudo, tenha o problema, tenha a doença. Portanto, embora milagres aconteçam, eles são raros por definição. Um milagre tem que ser uma coisa incomum, acima de tudo, eu diria, para orar pela glória de Deus. Se você pensar em Deus glorificando a si mesmo na história e indagar onde em toda a história Deus glorificou mais a si mesmo, respondo-lhe: Deus o fez na cruz de Cristo. E não foi libertando Jesus da cruz, embora pudesse fazê-lo. Jesus disse: você acha que não posso pedir a meu Pai e Ele mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Mas Deus não fez isto. No entanto, é aí que Deus é mais glorificado. Deus está no comando. Quando coisas como essa entram em nossa vida, elas não são acidentais. Não é como se Deus, de alguma forma, tivesse se esquecido do que estava acontecendo e algo ruim tivesse passado desapercebido. Deus não é apenas quem está no comando. Deus também é bom. Tudo o que Ele faz é bom. Isso aqui te põe para dormir, te relaxa, te descansa. Então, se nesta noite, você que me ouve, tem questionado a Deus, será que o que não está lhe faltando é sossegar a alma diante desse Deus cheio de autoridade, cheio de poder, soberano, que é sempre bom para nós? Fazer o que eu disse no quadrinho rosa, lembra? Confiar de todo o coração nele, descansar tranquilamente nele, submeter-se completamente a ele, regozijar-se alegremente nele. Jesus Cristo é o Rei exaltado, que ensina com autoridade e confirma sua mensagem com milagres poderosos. No entanto, Cristo também é o servo sofredor,
que toma sobre si mesmo o pecado de seu povo como um substituto. Portanto, responda: você confiará e descansará em Cristo? Você submeterá sua vida a Ele e se regozijará nele, que é o Rei eterno, imortal. Deus te abençoe. Nós vamos seguir na próxima sexta, com o capítulo 8, 9, etc. Mas a gente tem o hábito de, ao final, se você tiver alguma pergunta, quiser fazê-la agora, sou todo ouvidos. Algo a perguntar, a contribuir, etc. Diga, Hugo, Vitor Hugo. Uhum. 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 Talvez não, é para levar mesmo. Quando você diz Deus coloca o câncer, você pode passar a ideia de que Deus criou o câncer, e Ele criou o mal, e eu sei que você não crê nisso, mas não é isso que Piper também crê. Por exemplo, Deus, como o Boyce coloca aqui, teria todo o poder de dizer, não, o Marcos não vai ter câncer. Mas Ele decide, em última instância, não fazer nada. E o Marcos contrai câncer. Isso foi vontade de Deus, porque se Deus não quisesse que o Marcos não tivesse câncer, Deus teria dito, não, o câncer não vai pegar o Marcos. Certo? Eu estou falando bobagem? Acho que essa coisa mais óbvia. Então, a gente costuma usar a expressão vontade permissiva. Eu tenho receio dessa expressão, porque quando você diz vontade permissiva, é como se Deus ficasse assim, ai câncer, não pega o Marcos, não pega o Marcos, não pega o Marcos. Eu vou permitir, mas não pega o Marcos. Né? Então, se Deus permite, é porque em última instância Ele quis que o destino, a vida, tomasse este rumo. E Ele quis que tomasse este rumo, porque Ele entendeu, na sua sabedoria, que nos escapa infinitamente, que isso de algum modo vai glorificá-lo. No final das coisas, no final das contas, tudo contribuirá para o louvor da sua gloriosa graça. Agora, eu te pergunto, o que mais impressiona um ímpio? Um homem curado de câncer, dando um belo testemunho, dizendo, Deus me curou de câncer, é por isso que eu louvo o meu Deus. Você não precisa ser nascido de novo para dizer isso. Deus me curou de câncer, é por isso que eu louvo o meu Deus. Ou será que não impressiona mais alguém na cadeira de roda, carequinha, aqui na frente, magrinho de quimioterapia, poucos dias à frente de vida, e dizendo, meu bom Deus tem me sustentado, meu bom Deus vai me sustentar até o fim, Ele não me curou, bendito seja o nome do Senhor, eu amo meu Deus, eu vou servi-lo até o último momento com fôlego de vida. Honestamente, o que vai impressionar mais o mundo? Então é mais ou menos isto. Esse é um dos aspectos do que Piper quer dizer. Não desperdice seu câncer. O outro aspecto é o seguinte. Existem coisas sobre Deus
que alguns de nós só vão aprender com câncer, no sofrimento. E se Deus entende que somente assim, digamos, eu vá aprender determinada coisa sobre Deus, não apenas para eu ter um conhecimento intelectual sobre Deus, mas um conhecimento que me faz dizer, meu Deus, o Senhor é maravilhoso, eu te louvo. Há coisas que nós vamos aprender na saúde, há coisas que nós vamos aprender na doença, há coisas que nós vamos aprender na riqueza, na pobreza. É por isso que ele diz, não desperdice o seu câncer. Conheça o seu Deus no meio da sua enfermidade. Então, como é que alguém pode orar por cura de câncer? Como Boyce disse, não é errado você orar por cura, gente. Não é errado. Mas você tem que orar como esse leproso orou. Senhor, se o Senhor quiser, e se o Senhor quiser, e se o Senhor me curar, não me deixe desperdiçar minha vida, mas se o Senhor não quiser, não me deixe amargurar, ficar amargurado com o Senhor, blasfemar contra o Senhor. Não me deixe achar que a vida acabou porque o Senhor não me curou, porque eu sou tão novo e eu tinha a vida pela frente. Não me deixe viver na autopiedade, mas se o Senhor puder, me cure. E se eu for curado, me dê a oportunidade de viver para a tua glória. Entendeu? É mais ou menos assim que a gente glorifica a Deus em meio às enfermidades. Não é simples, gente. Quem disse que era simples? Essa ideia de que Deus não tem autoridade sobre as coisas ruins que nos acontecem é um fenômeno recente da cultura humana. Por exemplo, você lê o livro de Jó, Jó não tinha dúvida de que tudo aquilo, de algum modo, estava dosado pela mão de Deus. Nenhum autor do Antigo Testamento tinha dúvida. É a filosofia, o mundo contemporâneo, que faz a gente falar de Deus como se a gente estivesse fazendo um grande serviço a Deus, roubando de Deus a autoridade e a soberania dEle, sobre coisas ruins, que acontecem não com pessoas boas, porque não há um justo sequer, não existem pessoas boas. É duro viver assim, mas sabe de uma coisa, Vitor Hugo? Eu estava numa livraria evangélica, não sei se foi nesta segunda passada ou na retrasada, e tinha uma pastora lá comprando, e ela nem sabia que eu era pastor, porque eu estava de bermuda, caminhando, boné, fone no ouvido, eu desliguei, ninguém imagina um sujeito desse, pastor. E ela falava cada coisa, eu fiquei com o coração tão partido, pensando, Deus, isso não é cristianismo. O estado da igreja cristã, meu povo, é lamentável. Porque a gente não olha para a Bíblia para aprender com a autoridade, com o poder, com a soberania de Jesus, como Mateus está pintando tão claro. Gente, nós lemos, o leproso disse, eu tenho a fé necessária, eu sei que o Senhor tem o poder, mas não depende só disso. Depende do Senhor querer. O Senhor quer me curar? O centurião, não, eu sou impuro, eu não mereço o que o Senhor vai fazer, mas nem precisa entrar na minha casa. A sogra de Pedro nem pediu, nem orou, ninguém pediu por ela, Jesus viu ela. O texto está claro. Por quê, gente? Em última instância, nem depende de quem pede. Em última instância, nem depende de quem pede. Depende do Deus que vê. Pergunta para a mãe de Ismael. Deus viu o menino, viu aquela mãe. Há momentos na minha vida que eu não sei nem como orar, apesar de ser pastor. Quantas não foram as vezes que eu disse, Deus, eu não sei nem o que te pedir, misericórdia de mim. É assim.
Quando você entende isso, isto na prática é o que João Batista disse: é Deus crescendo, Cristo crescendo e você diminuindo. Você se regozija, você aprende a confiar no seu Deus. Amém?